de pessoas profissionais e qualificadas que vão estar aqui o dia inteiro, né? Vai ter ministração, vai ter louvor. É um dia especial para o Dia das Mulheres, amém? Tá bom, mulheres de Deus? Todas estão convidadas, não paga nada, é 0800, vem participar, vem desfrutar, e vai ser um dia belíssimo. Vai ter sorteio de brindes, inclusive tem aquele violão ali, ó. Pastor Carlos Alberto, levanta esse violão ali. Esse violão que vai ser sorteado. Maiores informações você procura lá no hall de entrada, né? Mas sábado, a partir das 9h30 da manhã, amém? Com carinho, vamos receber o pastor Antônio, dando glória do Senhor Jesus pela vida dele. Graça e paz para a igreja, amém? A tua esse irmão está no sua fala hoje é a segunda-feira da tua resposta. Se você veio receber a resposta de Deus, levanta a sua mão agora e dá glória para Jesus. Abre a sua Bíblia comigo rapidamente em Lucas. Eu quero ser bem breve e sucinto nas minhas palavras. Eu sei que a hora já avançou um pouco. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Vanderlei Prado, nosso pastor Paulo César, pastor João. Estou impactado até agora com a família Wesley, né? É uma bênção. Eles estiveram no meu aniversário no ano de 2013, pastor. Eles nem devem mais lembrar de mim, porque eu tinha o cabelo um pouquinho grande. Só que agora o negócio estreitou aqui, né? Mas Deus é fiel. Deus abençoe a família Wesley, cada dia melhor, cada dia uma bênção. Está aqui comigo o Diácono Walter. Levanta a mão assim, Diácono Walter. Esse é um ex-morador de rua, pastor, resgatado por nós, hoje o melhor obreiro lá da nossa igreja. Para a glória de Deus, irmão. Amém? Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. Quero ser bem breve, bem rápido mesmo. Quantos acharam o nome glória a Jesus? Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado, está fraco, igreja, um sacerdote chamado da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era, diga comigo, Isabel. E ambos eram justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do altar para oferecer um incenso. Você pode dar glória a Deus? Antes de você se assentar, diga para o irmão, hoje, está fraco, diga hoje, essa segunda-feira é a segunda-feira da resposta de Deus para a sua vida. E se você concorda, dá glória para Jesus, hein? Podeis assentar em nome de Jesus. Isso. Oh, glória a Deus. Eu vim como um profeta de Deus para a sua vida nessa noite, porque eu conversei com o pastor Vanderlei, nós nos falamos no telefone, e ele falou para mim, vai ser a primeira semana, a semana ao qual nós vamos entrar na campanha da resposta de Deus. E Deus, para esse mês de março, tem resposta para mim e para a tua vida. Você concorda da glória? E Deus falou comigo. Ontem pela madrugada eu estava orando ao Senhor, e o Espírito de Deus me visitou, pastor Vanderlei. Ontem pela madrugada orando ao Senhor por este culto, o Espírito do Senhor me visitou, e o Espírito do Senhor mandou que eu levantasse um jejum, porque Deus me levou lá em Daniel capítulo 10, versículo 12, porque a resposta da oração de Daniel foi liberada no mesmo dia, mas houve uma guerra no mundo espiritual, 21 dias para que a resposta chegasse. O príncipe da Pérsia tentou paralisar aquilo que Deus já tinha liberado na vida de Daniel, mas Deus falou para mim, hoje eu entro com poder, com autoridade, nem que eu tenha que liberar o anjo Gabriel para pelejar pelo meu povo. Hoje tem resposta. Ah, você não deu glória, dá glória mais forte aí. O Espírito de Deus me levou em Lucas capítulo 1, versículo 5, que fala sobre a vida de Zacarias. Existiu na época de Herodes um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias significa lembrado por Deus. Zacarias era da ordem de Abias. O que é a ordem de Abias, pastor? Lá em 1 Crônicas, no capítulo de número 24, no versículo de número 10, Deus visita o rei Davi, e o
homens, 24 homens líderes e sacerdotes, para que viessem a liderar os outros sacerdotes, pois existiam muitos sacerdotes nessa época, e Abias é o oitavo a ser levantado por Deus pelo próprio rei Davi. Abias é o líder de Zacarias, coube-lhe sorte cair sobre a vida de Abias, para que ele viesse liderar a vida desse homem, cuja mulher era uma das filhas de Arão, Isabel. Diga comigo, Isabel. Fala, consagrada a Deus. Essa família, diz o versículo de número 6, uma família que era justa, uma família que andava nos preceitos de Deus, uma família que andava nos mandamentos de Deus, uma família exemplar, que todo mundo olhava e dizia: olha ali, lá vai Zacarias, olha ali, lá vai Isabel. Uma família cheia do Espírito Santo, uma família que todos olhavam e queriam se espelhar na família de Zacarias e na família de Isabel. Porém, era muito difícil as pessoas olhavam e ser fiel, irrepreensível nos mandamentos do Senhor. Nessa época era muito difícil, por isso as pessoas olhavam para a vida de Zacarias, olhavam para a vida de Isabel e diziam: lá vai ali um casal lindo, um casal abençoado, cheio do Espírito Santo. Porém, diga comigo, entrou porém, está fraco, como o pastor Vanderlei Prata falou, que sempre tem um porém. Diga comigo, sempre tem um porém. Entrou porém na história, pastor. Diz a minha e a tua palavra que esse casal andava nos preceitos e nos mandamentos do Senhor, sendo irrepreensível. Porém, Isabel era estéril. Entra a primeira impossibilidade na vida desse casal, na vida dessa família. Isabel era estéril, e parece que quando o negócio já está ruim, parece que piora mais um pouco. Mas diz para o teu irmão que está do seu lado, fala: quando piora mais um pouco, é aí que ora bacana subirá, é aí que Deus entra na história. Ah não, irmão, agora foi muito forte. Fala para o teu irmão, o pastor fala: não vem profetizar que o negócio vai piorar. Mas se o negócio estava ruim, se piora, não é assim que acontece, não. Parece que o negócio, quando está ruim, o negócio piora mais um pouquinho. Mas quando o negócio piora, quando não tem mais possibilidade, pastor Vanderlei, do homem colocar sua mão, Deus fala: agora é hora de ela entrar em ação. Levanta a mão e dá uma hora, porque eu estou sentindo a presença dele. Ora, Macala, supre, quero me vai. Eu sou um exemplo disso, irmão. Eu sou um projeto vivo aqui. Pastor Vanderlei sabe da minha história. Eu tive um câncer no cérebro. Hoje não era para estar aqui, hoje era para estar morto. A minha cabeça rasgou daqui até aqui embaixo. Pastor Vanderlei esteve me visitando. Os médicos falaram que não tinha mais jeito para mim. Fez que eu assinasse um termo de responsabilidade. Entrei para a mesa de cirurgia. Era para ficar 3 horas na mesa de cirurgia. Passei 5 horas dentro daquela mesa de cirurgia. Mas quando eu saí de lá, eita, as pessoas acharam. O meu pai estava desesperado, a minha esposa desesperada, mas eu que tive que acalmá-los. Eita, Jesus, você pode dar glória para Jesus? Saí do centro cirúrgico. Hoje, fui direto para o CTI. Dentro do CTI eu perguntei para Deus: Senhor, eu tenho andado com este casal com uma vida íntegra, uma vida reta. A minha vida de casa para a igreja, da igreja para casa, para fazer a tua esposa, a tua obra. Porém, tem muitas pessoas aí que estão brincando contigo, e quanto mais eles brincam, nada acontece. Mas Deus falou para mim: eu estou levantando uma nova geração, uma geração que tem compromisso comigo. Dentro daquele CTI, o Espírito de Deus falou assim: o que eu vou fazer hoje é muito grande. O que eu vou fazer na tua vida, meu filho, não murmura não, porque ainda hoje eu vou fazer um grande milagre. E o médico chegou para mim e me perguntou: Antônio, está tudo bem? Eu falei: doutor, está tudo ótimo. Eu só queria um copinho d'água, porque o céu da minha boca está colando. E ele falou assim: um copo d'água eu não posso liberar. Essa irmã teve lá na minha casa também, não foi? O pastor Vanderlei? Você não lembra nem mais, meu filho. Mas era você, era ela, né, pastor? Não era ela, não? Parece com ela. Eita, nossa, você pode dar glória para Jesus. Irmãos, dentro do CTI, o médico me perguntou: Antônio, está tudo bem? Está tudo ótimo.
tudo. Ele liberou, ele falou: o copo d'água eu não posso liberar, mas vou liberar um pouquinho d'água. Ele liberou um pouquinho d'água, eu bebi. Não tinha, naquela hora, naquele exato momento, existiam 2 enfermeiros em cada setor daquele CTI, e naquela hora só tinha um enfermeiro que estava cuidando de uma pessoa 3 leitos depois do meu. E eu comecei a gritar desesperado. De repente, diga para o teu irmão, falo: de repente, de Deus vai chegar na tua vida e vai chegar a tua resposta. Oh glória! De repente, Rosa, aparece uma mulher, uma enfermeira do nada. Depois ela me contou, olha como é que Deus faz as coisas. Naquele dia ela estava de folga, olha como é que Deus faz. Ela não era nem do setor do CTI, ou melhor, diga assim comigo, não tinha como. Fala, não tinha como. Fala, não tinha possibilidade daquela mulher estar lá naquele lugar, naquela hora, naquele momento. Mas Deus, quando quer, Ele faz assim. Aquela mulher olhou para mim e veio e me deu aquele copo d'água. Quando ela me deu o copo d'água, o Espírito de Deus me visitou dentro do CTI e abriu o leque da revelação e disse assim para mim: diga para essa moça, assim diz o Senhor de Israel, porque eu marquei um encontro com ela hoje, porque eu quero fazer um milagre na vida dela hoje, e porque ela veio abençoar a vida do homem de Deus, a vida do profeta de Deus. Eu estou arrancando a esterilidade do ventre dela hoje. Sua irmã que entendeu ali, Deus estava dizendo para mim: diga para essa moça, por mais de um ano ela tem que engravidar, mas ela não conseguia, mas hoje ela veio receber o milagre. Eu virei para aquela moça e disse: moça, assim te diz o Senhor Deus de Israel, por mais de um ano tu tentas engravidar e não consegue, mas porque tu veio aqui abençoar o homem de Deus, e o profeta do Senhor Deus abre a sua madre hoje. Irmão, você sabe que no CTI não pode fazer barulho, mas um crente cheio do Espírito Santo, quando está cheio da glória, não adianta, até dentro do CTI a glória de Deus se manifesta. Irmão, a glória de Deus desceu dentro daquele lugar. A mulher começou a chorar. Ela falou: moço, tu não me conhece, moço, tu nunca me viu, mas agora eu vejo que tu és um santo homem de Deus. Ligou para o esposo dela, ligou para o marido dela e disse: moço, quando o Senhor falava comigo, eu senti como uma mão tocando no meu ventre, e eu tenho a certeza que eu recebi o meu milagre. Levanta sua mão para cima que eu vim profetizar. Levanta sua mão para cima que eu vim profetizar. Ainda hoje tu verás um sinal do Oramaio. Oramatala Súbia. Levanta sua mão, meu irmão. Levanta sua mão. Ainda neste dia chamado hoje, tu terás de queda madura e queda a faia. Tu verás um sinal do Deus Todo-Poderoso, que Ele tem poder para fazer infinitamente mais. Quem pode dar glória aí para Jesus? Eu estava com um tumor de mais de 4 centímetros no cérebro. O tumor estava do tamanho de uma laranja. E o médico falou: se você não morrer na minha cirurgia, você vai ficar com sequela. Era para ficar 5 dias dentro do CTI. Passei um dia só no CTI. No segundo dia eu fui para o quarto. No terceiro dia, pasmem os médicos e as pessoas. Porque se Deus quando fala, Ele promete e Ele cumpre. Eu já estava no terceiro dia em casa, pulando, saltando, glorificando, exaltando aquele que vive e que reina para sempre. Você pode dar glória aí. E olha que o câncer é um tumor cerebral, câncer maligno de grau de número 3. Esse câncer, para alguns médicos, para a medicina não tem mais cura, para a medicina não tem mais como ser curado. Mas o Deus dos céus, quando Ele tem uma obra na minha e na tua vida, Ele faz desse jeito. Diga para o seu irmão: depois da prova, fala, depois da prova, fala, você vai cantar, você vai cantar, você vai cantar. Fala, não tem como, irmão.
Eu sinto ele aqui. O Espírito de Deus está me dizendo aqui agora que entrou uma pessoa aqui, um empresário, e este empresário está falido porque confiou algumas coisas na mão de pessoas que não deviam. Mas o Deus do céu diz assim, ó, diga para esse homem que a partir de hoje ele é bacana, super vai. Eu estou visitando a vida dele, eu estou visitando a casa dele. Diga para esse homem, meu filho, que eu mandarei uma resposta para ele ainda esta semana, e ele receberá uma ligação. Ora, estou sentindo ele aqui, eu estou sentindo ele aqui. Ele receberá uma ligação e verás que eu sou Deus que falo em tudo. Deus falou para mim que um grande contrato está vindo para esse homem, e a vida dele será mudada de uma vez por todas. Essa família não tinha filho, era estéril. Isabel era estéril, e depois piora mais um pouco, ambos eram avançados em idade, não tinha possibilidade mais desse casal ter filhos. Mas Deus, quando Ele quer, Ele faz assim, desse jeito. Deus, quando age, Ele entra no negócio, é para fazer o sobrenatural. E Zacarias orava ao Senhor, pedia ao Senhor um filho. Passavam-se os anos, anos e anos e anos passando, Zacarias pedindo um filho a Deus e Deus não dava. Mas é aquilo, irmãos, independente de, oh Jesus, eu estou sentindo a tua presença, estou entendendo. Sabe o que o Espírito de Deus falou para mim? Independente que se Deus desse filho, se Deus não desse filho, Ele continua sendo Deus. É nesses momentos que nós temos que adorar. A dificuldade chegou, a impossibilidade chegou, continua adorando a Ele. Está difícil, continua adorando. Ele orava, pedia a Deus a resposta, e a resposta não vinha, irmão. Zacarias orava e a resposta não chegava. Mas no momento certo, o de repente de Deus chega na vida de Zacarias. Diz que lança-se a sorte cai sobre a vida de Zacarias. Zacarias entra dentro do templo, ele entra dentro do lugar santo, passa sobre o candelabro de ouro, passa ali, ele vai em direção ao altar, ao incenso, para queimar incenso. E quando ele joga o incenso naquela brasa, ele levanta e começa a adorar. E quando ele começa a adorar, a minha e a tua palavra diz que a fumaça sobe, e quando sobe alguma coisa da terra, pode ter certeza, Deus vai derramar algo do céu. Deus vai derramar algo do céu. Aqui nesse altar hoje tem incenso sendo queimado, tem pessoas pagando o preço, tem pessoas queimando incenso. Deus está dizendo, eu estou recebendo a fumaça e vou derramar algo. E de repente aparece para ele, do lado direito do altar, o anjo Gabriel diz, Zacarias, eu vim te trazer a resposta. Levanta sua mão que eu quero profetizar. Deus está enviando alguém para te dar uma resposta hoje. Deus está enviando alguém para trazer uma resposta hoje para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. Se você concorda, dá glória. Zacarias, não temas. Primeira coisa, Deus acalma o nosso coração. Sabe o que ele está dizendo? Não temas, meu filho. Não te preocupe, meu filho. Não te preocupe, minha filha. Porque o que eu vou fazer é muito grande. E o anjo Gabriel diz para Zacarias, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Oh meu Deus, tem pessoas já recebendo. Zacarias, a tua oração foi ouvida, e a tua mulher Isabel, que significa consagrada a Deus, na sua velhice concederás um filho, e esse filho terás o nome de João, o João Batista, aquele que abrirá o caminho do Senhor. Irmão, teu milagre vai ser tão grande, a resposta vai ser tão grande, por isso que as coisas estão piorando. O teu milagre vai ser tão grande, mas tão grande, que o próprio Jesus, meu pastor,
João Batista. Irmão, nós não entendemos, mas o que? Em meio à luta, no meio da luta, no meio da adversidade, sabe o que aconteceu? Eles adoravam. Porque uma mulher, nessa época, pastor Paulo, que não podia engravidar, que não podia ter filho, era considerado por todos amaldiçoada. Era considerado por todos amaldiçoado. Como é que uma pessoa que serve a Deus, andando nos preceitos e no caminho do Senhor, andando irrepreensível, é amaldiçoada pelo próprio Deus que a serve? Diga para o seu irmão, é aí, nesse momento, que Deus entra para fazer um grande milagre. Fala, nesse momento que Deus entra para fazer um grande milagre. É nesse momento que Deus entra na vida de Isabel. E o mais importante é que eu quero dizer para você que quando o anjo Gabriel vem com a resposta, ele não acredita. Irmãos, e muitas das vezes Zacarias não entendeu, ele não acreditou na resposta, porque ele estava orando anos e anos, pastor. Ele estava pedindo anos e anos e muitos anos, e tempos orando ao Senhor pela resposta, e a resposta não vinha. Mas de repente Deus envia um anjo Gabriel com uma resposta para minha e para a tua vida. Quando Deus, eu estou te dando a direção, quando Deus enviar a resposta daquilo que há anos você está clamando, daquilo que há anos você está pedindo, meu irmão, não murmure, meu irmão, glorifique ao Senhor, entenda que é o Deus de Israel que está fazendo coisa grande na nossa vida. Ele murmurou, sabe o que o anjo Gabriel diz para ele? Por causa que você não acreditou, tu ficarás mudo até o nascimento do teu filho. Até o nascimento do teu filho tu ficarás mudo, mas eu, Senhor, te darei João Batista, aquele que será o maior profeta de todas as nações. Aquilo que você começa a gerar hoje, a resposta de Deus para mim e para a tua vida hoje é muito grande, e você verá que o que Deus já não fala na nossa vida. Ele pede, a resposta vem. Ele faz o trabalho dentro do incenso, queima o incenso no altar. Oh Jesus, eu estou sentindo a tua presença aqui. Ele queima o incenso no altar. Ele faz o trabalho dele sacerdotal. Vai para a sua casa, coabita com a sua esposa. Quando ele coabita com a sua esposa, diz que a sua mulher engravida. A sua mulher na velhice, na sua impossibilidade, recebeu aquilo que ela mais precisava. Vou terminar aqui. Para terminar, ela pega, Isabel pega, pastor, e esconde a sua gravidez durante 5 meses. E sabe o que Deus falou para mim? O que Ele vai te dar, a resposta que Ele vai te dar, aquilo que Ele está te entregando é tão grande, mas Ele diz assim: não faça o que muitos fizeram contigo, não esfregue a tua vitória na cara de ninguém. O que Deus vai te dar é tão grande que sabe o que você vai fazer? Você vai ocultar até a hora do nascimento. Porque quando João Batista nascer, quando a sua vitória nascer, quando o seu milagre nascer, você não vai precisar mostrar nada para ninguém. As pessoas virão até você para receber. Levanta sua mão para adorar. As pessoas vão te procurar. Que é isso, meu irmão? O teu milagre é muito grande. Aquilo que Deus fez na tua vida é muito grande. Se você concorda, fica de pé que eu quero orar por você. Eita glória, a hora já foi. Eita Jesus, tinha muita coisa ainda, mas o Espírito de Deus, Ele trabalha da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Diga comigo: Senhor Jesus, eu vim aqui nesta noite receber o meu milagre, e enquanto tu não me deres a minha resposta, eu vou fazer como Jacó. Fala, eu vou brigar. Fala, eu vou entrar na batalha. Fala, eu vou entrar na luta. Eu só saio daqui com a minha vitória. Levanta suas mãos. Levante as suas mãos.
Espírito de Deus, Tu és o Deus que está aqui no nosso meio. Tu és o Deus que faz do jeito que Tu queres. Tu és o Deus que trabalha nas nossas impossibilidades. Tu és o Deus que traz resposta para a vida do Teu povo nesta noite. Tu és o Deus que traz, ó Pai, a resposta para a vida de cada um dos nossos irmãos. E aquilo que Tu liberaste nesta noite, o Teu povo está aí, toma posse da sua vitória. Toma posse daquilo que Tu entregaste nas mãos dele. Ó Pai, como profeta, eu quero liberar que o sinal dos céus, ora sobre Pai, ora manduri querendo sobre vai tomando posse, vai tomando posse, vai tomando posse, vai tomando posse. Aquilo que Deus vai fazer é grande demais, irmão. Não adianta, porque depois da luta Tu vai cantar o hino da vitória. Espírito de Deus, Tu és o Deus que cumprirá a Tua palavra na vida do Teu povo nesta noite. E eu quero Te agradecer, já certo da vitória, porque pessoas mandarão, Senhor, seus bilhetes aqui para contar a vitória. Esse grande empresário que era pequeno vai se tornar grande novamente, porque Tu és Deus, porque Tu és Senhor, e agindo Deus, ninguém poderá impedir. Levanta sua mão lá em cima e dê um lindo aplauso ao Senhor. Ô Jesus, tem alguém aqui no nosso meio que ainda não aceitou Jesus? Tem alguém? Levanta sua mão assim comigo, que não aceitou Jesus. Tem uma pessoa lá atrás, tem outra pessoa aí atrás. Eu gostaria de convidar, porque hoje é noite de salvação. Assim como Deus fez um grande milagre na minha vida, vai fazer na tua também, tu crê? Porque depois da luta tu vai cantar o hino da vitória. E eu quero te perguntar, a moça que está aí atrás, as obreiras, fala dela, pergunta a ela se ela quer aceitar ao Senhor Jesus hoje. Cadê? Você que foi tocado pelo Espírito de Deus, você quer retornar para Jesus? Você, moça? Vem aqui na frente, aplauda Jesus. Aplauda Jesus mais forte, porque tem festa no céu. Glória! Já valeu tudo que foi feito aqui, porque quando uma alma aceita o Senhor, a festa nos céus. E se tudo que foi feito aqui, pastor, se a família Wesley, os irmãos, nós pregamos e cantamos aqui, por causa dessa vida já valeu a pena. Estenda sua mão para cá. Senhor Deus, Tu és um Deus que tem escolhido a Tua filha Camila para um novo tempo. E o Senhor me diz, Pai, que Tu está entrando dentro da casa dela hoje, fazendo uma grande revolução naquele lugar. Senhor, essa moça Te aceita como Salvador, como Libertador. Escreve o nome da Tua filha nessa noite no livro da vida. Escreve o nome da Camila agora, Senhor, porque Tu és Deus e Tu és Senhor. Ó Pai, uma grande festa aqui na terra, e eu tenho certeza que há uma grande festa no céu, porque a Camila está aceitando a Ti, Senhor. E assim como Tu fizeste, Deus, um grande milagre na minha vida, faça um grande milagre na vida da Tua filha Camila, na vida da sua casa, na sua família, porque Senhor, Tu tem uma grande obra na vida dessa moça, e Satanás não vai poder impedir nada daquilo que Tu tens separado, reservado para a vida da Tua filha Camila. Hoje é noite do milagre da vida da Tua filha Camila. Receba, Senhor, e escreve o nome dela no livro da vida, em nome de Jesus. Você pode dar um lindo aplauso ao Senhor.